Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis e hoje nós vamos comentar os artigos 1º ao 10º do Código Civil. Vamos lá? Então, nós estamos na parte geral, no livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 do Código Civil. Essa aula vai tratar da personalidade e da capacidade civil. Artigo 1º. O que diz o nosso artigo 1º do Código Civil? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O artigo fala, toda pessoa é capaz. O que é pessoa para o nosso artigo civil, para o nosso Código Civil? Pessoa é espécie do gênero sujeito de direito. A pessoa pode ser física ou jurídica. O que é sujeito de direito? O que é ser um ser com sujeito de direito? É tudo aquilo que pode ser titular de direitos e obrigações. O nosso Código Civil de 2002, ele teve algumas mudanças na nomenclatura, porque o Código Civil de 1916 não falava toda pessoa, falava todo homem é capaz. Trocou o termo homem, a palavra homem, por pessoa. E também, nosso Código Civil de 1916 falava que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. O nosso novo Código de 2002 trocou o termo obrigações por deveres, porque obrigações está mais ligada ao aspecto patrimonial do direito civil e deveres, por sua vez, está ali mais ligado a todos, é um conceito mais amplo, vamos dizer. Pode ser deveres relacionados à boa-fé, deveres relacionados à função social do contrato, não só o aspecto patrimonial. Então, podemos dizer que o nosso artigo 1º do Código Civil, ele é mais amplo, ele é mais englobador do que o nosso artigo 1º do Código de 1916. Dando continuidade, o sujeito de direito pode ser, letra A, personalizados, personificados. Quem são eles? Como o próprio nome sugere, são seres dotados de personalidade jurídica. Podem praticar a maioria dos atos e negócio jurídico. Quem são? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas é uma ficção do direito que tornou possível, tornou viável, facilitou a atividade econômica. Com a ficção jurídica, cria-se uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, por meio do qual distingue-se o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio de seus sócios, tornando assim viável a atividade econômica. Entes despersonalizados. Quem são esses? Sujeito de direitos despersonalizados ou despersonificados. São aqueles que podem praticar apenas os atos inerentes à sua finalidade ou aqueles especificadamente autorizados. Exemplo de entes despersonalizados é o nascituro. Quem é o nascituro? O nascituro é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Outro exemplo de entes despersonalizados. As quase pessoas jurídicas, que é espólio, massa falida, herança jacente, condomínio edilício. Aqui no condomínio edilício a gente tem uma divergência maior. Uma parcela da doutrina entende que o condomínio edilício tem sim personalidade jurídica, outros entendem que não. Doutrina majoritária entende que o condomínio edilício é um ente despersonalizado. E, por fim, pessoas jurídicas sem registros. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Existe uma corrente doutrinária que diferencia personalidade de capacidade. Para esse entendimento, a personalidade jurídica significa a aptidão para gozar de direitos da personalidade. Aqui, a nossa doutrina contemporânea faz a diferenciação em personalidade e capacidade. A personalidade ela seria inata ao ser humano.
todo ser humano nasceu com vida, tem personalidade. Já a capacidade pode ser dividida em dois aspectos, capacidade de direito e capacidade de fato. Capacidade de direito seria sinônimo de personalidade, que é aquela que todo ser humano tem. A capacidade de fato, por sua vez, é a aptidão para contrair direitos e obrigações sozinho, sem necessidade de assistência, de representante legal. É aquela pessoa que está em plena capacidade para exercer os seus direitos civis. Tanto a pessoa física como a jurídica possuem aptidão, capacidade. E o início da personalidade jurídica nós vamos ver no artigo 2º e 45 do Código Civil, mas já adianto que com a corrente majoritária inicia a personalidade jurídica com o nascimento com vida. Capacidade de direito ou de gozo é a aptidão para ser titulares de direitos e deveres na ordem civil. É uma aptidão genérica. Por quê? Porque todo ser humano tem capacidade de direito ou de gozo. Ela é inerente ao ser humano. Consiste na personalidade jurídica. Tem que ter cuidado aqui para não confundir pessoa jurídica com personalidade jurídica, são coisas diferentes. Pessoa jurídica é uma ficção jurídica que foi criada com a finalidade de viabilizar a atividade econômica, de forma que o patrimônio dos sócios difere do patrimônio da pessoa jurídica. Aqui não. Personalidade jurídica é a personalidade do ser humano, a aptidão para contrair direitos e obrigações inerente a todo ser humano, que ocorre com o nascimento com vida. Toda pessoa, isso mesmo, toda pessoa é capaz de direitos e não existe hoje uma incapacidade civil de direitos. Todos são capazes de direitos. Capacidade de direito e personalidade são a mesma coisa? Existem duas correntes. A primeira fala que não. Capacidade é a medida da personalidade. Capacidade é o poder de ação implícito no conceito de capacidade, de personalidade, conceito de Teixeira de Freitas. Por sua vez, a segunda corrente, capitaneada por Orlando Gomes, afirma que sim, na atualidade, personalidade jurídica e capacidade de direitos se confundem. Observação: personalidade, para alguns atores, é a possibilidade de titularizar direitos da personalidade, por exemplo, Cristiano Chaves de Farias. E agora, capacidade de fato ou de exercício. Qual a diferença? É aptidão, aqui vamos falar a capacidade de exercício. É aptidão para praticar pessoalmente os atos da vida civil, independentemente de assistência ou representação. É aquela pessoa maior de 18 anos que está plenamente capaz, com plenos discernimentos da sua vida, que não tem nada que impeça ela a exercer todos os atos da vida civil. Ela pode fazer isso pessoalmente, sem necessidade de um assistente, tampouco de um representante. A capacidade de fato é diferente de personalidade, uma vez que nem toda pessoa tem capacidade de fato. Pode ter capacidade de gozo, de direito, mas não ter capacidade de fato. Por exemplo, uma criança de 12 anos tem capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato, porque para ela exercer seus direitos civis, ela precisa de um representante para ajudá-la, para auxiliá-la nos atos da vida civil, porque ela não responde pelos seus atos. A capacidade de fato, ela é presumida. Hoje, no nosso direito, a capacidade de fato, ela é presumida. A incapacidade, ela deve ser interpretada de forma restritiva, porque o direito tem a finalidade de conceder autodeterminação, a dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia, de forma que deve-se interpretar a incapacidade de forma restritiva. Nas palavras de Flávio Tartucci, todas as pessoas têm a primeira capacidade de direito. Nasceu com vida, tem capacidade de direito. Um bebezinho lá de 1 segundo de vida já tem capacidade de direito. O que pressupõe a segunda, a capacidade de fato, em regra,
uma vez que a incapacidade é a exceção. Aqui, um exemplo de capacidade presumida. Artigo 2º. O que diz o nosso artigo 2º? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aqui é o nosso artigo 2º, que trata do início da personalidade jurídica. Quando que para o direito começa a personalidade jurídica? Começa do nascimento com vida. O artigo 2º trata do início da personalidade civil das pessoas físicas. A personalidade civil da pessoa física começa do nascimento com vida. O que é o nascimento com vida para o direito? Isso quem vai falar é a medicina. Para a medicina, a pessoa nasceu com vida no instante em que funciona o aparelho cardiorrespiratório. Tem um exame para isso, para verificar se a pessoa nasceu com vida, que é o exame que comprova o nascimento com vida. Qual o nome desse exame? É um nome bem complicadinho. Docimasia hidrostática de Galeno. Esse exame aqui comprova o nascimento com vida. O recém-nascido, ele adquire personalidade jurídica, tornando-se sujeito de direito, mesmo que venha a falecer minutos depois. No direito brasileiro, para efeitos de aquisição da personalidade, não importa forma humana nem o tempo de sobrevivência. O que isso quer dizer? Se um recém-nascido, ele nasce com vida, respirou e logo depois ele falece. Qual é essa importância do direito? Por que eu tenho que saber se ele nasceu com vida, se ele faleceu? Tem importância para fins de direito sucessório, porque como ele nasceu, ele é sujeito de direitos, ele é herdeiro, ele pode herdar e inclusive transmitir esses bens. Assim, se o recém-nascido, cujo pai já tenha morrido, falece minutos após o parto, terá adquirido, por exemplo, todos os direitos sucessórios do seu genitor, transferindo-se para a sua mãe. Se a criança nascer morta, vai se lavrar apenas o registro de óbito, sendo vedado o registro de nascimento. Detalhe, para a parte da doutrina, por exemplo, Luiz Guilherme Loureiro, a falta de referência ao nome no assento do natimorto ofende a dignidade da pessoa humana. Então, criança nasceu morta, vai fazer só o registro de óbito. Por sua vez, se ela nasceu viva, respirou e logo depois faleceu, vai fazer obrigatoriamente 2 registros, um de nascimento e outro de óbito. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha do site do Buscador de Seu Direito que trata das 3 principais correntes, 3 principais teorias sobre o nascimento da pessoa quando começa a personalidade jurídica. Existe uma grande contradição, uma grande celeuma na nossa doutrina e jurisprudência de quando efetivamente começa a personalidade jurídica da pessoa humana. Seria só com o nascimento com vida? Seria já na concepção? Será que o nascituro ele tem personalidade? O nascituro é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu? Será que o nascituro ele é sujeito de direitos? Ele tem personalidade? E vamos um pouquinho mais longe. E o embrião? Será que o embrião é sujeito de direitos para a nossa órbita jurídica? Vamos conferir aqui quais são as nossas teorias atuais e qual a que prevalece. Natalista, teoria natalista. A personalidade jurídica só se inicia com o nascimento. O nascituro, que é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu, não pode ser considerado pessoa. Só será pessoa quando nascer com vida e se nascer com vida. Isso aqui com base na teoria natalista. O nascituro tem apenas expectativa de direitos. Quem entende que deve ser aplicada essa teoria? Silvio Rodrigues, Caio Mário e Silvio Venosa. Segunda teoria da personalidade jurídica, do início da personalidade jurídica. Personalidade condicional. A personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas o nascituro
titulariza direitos submetidos à condição suspensiva ou direito eventual. Para a teoria da personalidade condicional, o nascituro possui direitos sobre condição suspensiva. Quem capitaneia essa corrente, personalidade condicional, Washington de Barros Monteiro e Arnaldo Rizzardo. Por fim, teoria concepcionista é a nossa teoria mais moderna, que diz que a personalidade jurídica se inicia com a concepção, muito embora alguns direitos só possam ser plenamente exercitáveis com o nascimento. O nascituro é pessoa desde o momento em que ele é concebido. O nascituro é um sujeito de direitos. Então, aqui, para a teoria concepcionista, o nascituro possui, sim, direitos. Quem capitaneia essa corrente é Silmara Chinelato e a grande maioria da doutrina. Nascituro. O que diz Limon de França? Define o nascituro como sendo o que está por nascer, mas já concebido no ventre materno. Cuida-se do ente concebido, embora ainda não nascido, dotado de vida intrauterina, daí porque a doutrina diferencia o nascituro do embrião mantido em laboratório. Independente da teoria adotada, o nascituro são assegurados os seguintes direitos. Então, independente se adotou a teoria natalista, a teoria intermediária ou a teoria concepcionista, os nascituros possuem os seguintes direitos. No mínimo, aqui não é taxativo, existem outros, é só um exemplo. Direitos personalistas, como direito à vida, o direito à proteção pré-natal, etc. Inclusive, no Brasil, é crime o aborto. O direito de receber doação, pode ser reconhecido pelos pais antes de nascer, pode ser beneficiado por legado, herança. É possível que ele seja nomeado curador para a defesa de seus interesses. O Código Penal tipifica o crime de aborto. Como decorrência da proteção conferida pelos direitos da personalidade, o nascituro tem direito à realização do exame de DNA para aferição de paternidade. Se for natimorto, ocorre a caducidade de tais atos. Então, vê-se que esses direitos do nascituro, a maioria deles, eles são condicionados ao nascimento com vida desse nascituro. Caso não nasça com vida, há a caducidade de tais direitos. Pois bem, falamos da pessoa física e agora a pessoa jurídica. Quando que começa o início da pessoa jurídica? O início da personalidade ocorre com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, só há que falar em pessoa jurídica com a inscrição dos atos constitutivos no respectivo registro, seja na junta comercial, seja no registro civil de pessoas jurídicas. Independente de onde seja esse registro, só há que falar com pessoa do nascimento da personalidade da pessoa jurídica com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Artigo 3º. Quem são os absolutamente incapazes hoje para o direito brasileiro? É isso que vai dizer o nosso artigo 3º do Código Civil. Nosso artigo 3º, ele teve uma grande reforma, uma grande mudança pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e hoje só existe como absolutamente incapazes os menores de 16 anos. É isso mesmo, somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. São os denominados menores impúberes. São aqueles menores que eles precisam ser representados pelos seus representantes legais para praticar os atos da vida civil. E isso tem no Brasil apenas o critério etário, ou seja, é menor de 16 anos, é absolutamente incapaz. Não precisa ali de um laudo médico, de um laudo psicológico, psiquiátrico, de esse menor ele efetivamente ter condições de discernimento, não importa. O critério adotado no Brasil é o critério etário. Artigo 3º. São
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. A Convenção das Nações Unidas da Pessoa com Deficiência, que motivou a alteração desse parágrafo 3º do nosso Código Civil por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para estipular que hoje somente temos como absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Antes o rol era maior, pessoas com deficiência, que não tinham discernimento, poderia ser considerada absolutamente capaz, com a finalidade de promover a dignidade da pessoa humana. O Estatuto da Pessoa com Deficiência fez essa alteração. A tendência que a gente vê hoje no nosso direito contemporâneo, não só aqui no Brasil, mas como fora, em outros países, é a superação de uma divisão rígida entre capazes e incapazes. É uma tendência a valorizar o discernimento da pessoa humana, de forma que a capacidade ela é presumida. A incapacidade é somente nos casos expressos em lei e aferida a depender do caso em cada caso. Tendência a enxergar a capacidade como um direito fundamental. A gente fez a diferenciação de personalidade e capacidade. Personalidade é inerente a todo ser humano, é uma personalidade genérica que todo ser humano tem. A capacidade é dividida em dois, que é a capacidade de direito, de gozo, muitas vezes confundida com a própria personalidade, que é inerente a todo ser humano, é a aptidão de contrair direitos e obrigações. E na outra vertente da capacidade, temos a capacidade de fato ou de exercício, que é aquela capacidade que a pessoa tem de praticar os atos da vida civil pessoalmente, sem necessidade de um representante ou assistente. Aqui, quanto à nulidade e anulabilidade, nós temos que observar se um ato praticado por um absolutamente incapaz, ou seja, um menor de 16 anos de idade, esse ato ele vai ser nulo, ele vai ser anulável. Como que é feito isso? Como que o direito vê esses negócios jurídicos praticados por absolutamente incapazes? Negócio jurídico praticado por absolutamente incapaz é, em regra, um negócio jurídico nulo e não produz efeitos no mundo jurídico. Não deve produzir, é nulo de pleno direito, inclusive não tem prazo, não sujeita-se a prazo para anulação deste negócio jurídico, tendo em vista que ele não se convalesce com o decurso do tempo. Agora, tem uma exceção que a doutrina nos traz, e a jurisprudência também, dos atos que são nulos, mas são atos socialmente típicos. A doutrina chama de atos socialmente típicos, que eles vão sim surgir efeito no mundo jurídico, apesar de serem praticados por um menor de 16 anos, ou seja, um menor absolutamente incapaz. Quais atos são esses? Ora, é comum que o menor de 16 anos, um menor de 14, de 12, uma criança, ali na escola, na cantina, pratique negócios jurídicos. Compra um lanche, compra uma balinha, compra um pirulito. O maior de 14 anos compra uma passagem de ônibus. Como que é feito esses atos? Esses atos que são praticados com frequência, o direito não poderia ali interpretar a letra fria da lei e entender que esses atos são nulos. Com isso, com a finalidade de adequar o direito, o direito como um todo à nossa realidade, a doutrina e a jurisprudência entendem que esses atos são válidos, são regulares e não são passíveis de nulidade, mas são negócios jurídicos corriqueiros e de pequeno valor. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Aqui o nosso artigo 4º também teve uma fundamental alteração legislativa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência restringiu as hipóteses de menores relativamente incapazes, de forma que hoje nós temos os seguintes relativamente incapazes.
são os menores, o inciso 1, que são os maiores de 16 anos e menores de 18. Mais uma vez aqui, o Código Civil, ele fez uso do critério puramente etário, não faz diferenciação aqui se o maior de 16 anos, menor de 18, ele tem discernimento. Inclusive, a doutrina que critica muito esse dispositivo, porque hoje a gente tem muita informação, muita tecnologia, nossos adolescentes maiores de 16, menores de 18, estão cada vez mais aptos a praticar os atos da vida civil, têm consciência, e aqui o nosso artigo 4º não leva em consideração esse aspecto subjetivo, se o menor tem consciência ou não dos seus atos. O critério é puramente biológico, puramente objetivo, de forma que é relativamente incapaz o maior de 16 anos e menor de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos são relativamente incapazes. Quem são os ébrios habituais? São aquelas pessoas que são viciadas em bebida alcoólica com frequência, que já virou ali uma patologia. Os viciados em tóxicos, da mesma forma, são os viciados em substâncias químicas que também virou uma patologia, que a pessoa não consegue largar esse vício. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. São aquelas pessoas que não têm o discernimento necessário para exprimir por si só, para manifestar a sua vontade. Aqui, esse inciso 3, no nosso Código Civil de 1916, era considerado... Não, 16 não, inclusive o de 2002, 16 também, mas também veio no Código Civil de 2002, e o Código Civil de 2002 manteve como aqueles que, por causa permanente, não puderem exprimir sua vontade, eram considerados absolutamente incapazes. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, teve essa alteração, de forma que hoje, aqueles que por causa seja transitória, seja permanente, não puderem exprimir sua vontade, são considerados relativamente incapazes e não absolutamente como era antes. E por fim, os pródigos são relativamente incapazes, que são aqueles que gastam de forma desenfreada o seu patrimônio, não têm um controle de conseguir gastar de forma correta, de forma equilibrada. E o parágrafo único trata da capacidade dos indígenas, apenas afirmando que essa capacidade vai ser regulada por legislação especial. Agora vamos tratar especificadamente do inciso 1, maiores de 16, menores de 18, relativamente incapazes. Para eles praticarem os atos da vida civil, vão ter necessidade de ser assistidos por seus representantes legais. Aqui é diferente de representação. Os menores absolutamente incapazes são representados pelos seus pais, ali eles são o próprio pai que faz em nome deste menor. Aqui, por sua vez, como são assistidos, eles têm um apoio, vamos dizer assim, dos seus representantes legais. Seus representantes legais os escutam, mas de forma colaborativa, tem esse apoio de forma que eles são assistidos. A nomenclatura utilizada para se dirigir aos maiores de 16 anos e menores de 18 é menores púberes. Menores impúberes são os menores absolutamente incapazes. O critério aqui é cronológico, etário, exclusivamente etário, e não tem relevância aqui o horário do nascimento. Vamos supor que esse menor, ele nasceu às 18 horas e praticou o negócio jurídico às 22 horas do seu aniversário. Ele ali vai poder ser considerado já um absolutamente capaz, se for o seu aniversário de 18 anos, independente do horário que ele nasceu. O direito não faz essa diferenciação, não é tão assim criterioso. Temos algumas exceções, trouxe aqui a título de exemplo, mas nós temos mais. Uma delas é o testamento.
O testamento, a pessoa é considerada plenamente capaz com 16 anos completos. Para testar, não é necessário ter 18 anos, não é necessária a maioridade. É considerado apto a testar uma pessoa maior de 16 anos. Testemunha também, da mesma forma. Os maiores de 16 anos são considerados plenamente capazes para serem testemunhas. Agora, uma causa comum é o menor de idade, ele fazer o negócio jurídico com uma pessoa maior de idade, plenamente capaz, e ocultar a sua idade ali de forma dolosa, de forma intencional. Se esse maior de idade, que fez um negócio jurídico com o menor de idade, não sabia dessa condição do menor, porque o menor, de forma maliciosa, se ocultou, o menor vai poder se aproveitar dessa situação que ele mesmo criou. O Código Civil traz alguma disposição a respeito disso? Traz sim, artigo 180. O menor, entre 16 e 18 anos, o menor relativamente incapaz, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Veja que nosso artigo 180 do Código Civil, ele é expresso ao falar que essa consequência ela só vai ser aplicada para o menor entre 16 e 18 anos de idade, ou seja, para os menores relativamente incapazes, de forma que não se aplique essa regra ao menor absolutamente incapaz. Dito de outra forma, mesmo que o menor absolutamente incapaz, ele oculte a sua idade de forma dolosa para se aproveitar ali do negócio jurídico, ele vai poder sim invocar a sua idade para se resguardar ali de um direito eventual que ele tiver. Aqui eu trouxe para vocês um julgado muito importante que tratou sobre essa alteração da pessoa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o Código Civil, que previu expressamente que somente absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Esse é um assunto muito relevante, é um assunto que vem sendo cobrado em provas frequentemente e também no nosso cotidiano. Ele é de suma importância. Vamos verificar? Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2005, que alterou os artigos 3º e 4º do Código Civil, não é mais possível declarar como absolutamente incapaz o maior de 16 anos, que em razão de enfermidade permanente encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente. A Lei 3.146 de 2015, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, teve por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. A partir da entrada em vigor da referida lei, só podem ser considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. O Instituto da Curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas com deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto. E aí, como que fica a responsabilidade do menor? Os incapazes, absoluta ou relativamente, podem responder pelos seus danos causados? Vamos supor ali que o incapaz esteja andando com sua bicicleta, pedalando com sua bicicleta na rua, trafegando ali na avenida, e por descuido seu, por erro seu, esse menor atravessa a rua com a sua bicicleta de forma incorreta, de forma negligente, e um carro, para evitar o atropelamento desse menor, acaba colidindo com outro carro, com um carro de terceiros,
gerando danos materiais, tanto nesse carro que teve que colidir no terceiro para não atropelar o menor, quanto no carro terceiro. Ou seja, um menor relativa ou absolutamente incapaz pode ser responsabilizado pelos seus atos, danos morais, danos materiais, indenizações que porventura ele tiver que ser responsável. Em regra, vigora hoje no sistema jurídico brasileiro que os pais são responsáveis pelos atos dos seus filhos menores. Essa responsabilidade dos pais é inclusive de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa do pai, não se verifica se o pai foi errado ao deixar esse filho andar de bicicleta, se andou no lugar errado, se o pai não prestou atenção, se o pai não teve culpa. Não se afere culpa, não se afere o aspecto subjetivo. A responsabilidade é objetiva e o pai deve responder. Essa é a regra. Mas existe uma exceção em que o nosso Código Civil de 2002 previu expressamente a possibilidade de o menor ser responsabilizado pelos seus atos. Essa responsabilidade do menor, ela é de natureza subsidiária e equitativa. Por que essa responsabilidade do menor ela é subsidiária? O menor só vai responder por seus atos se as pessoas por ele responsáveis, ou seja, seus representantes legais, não tiver condição de fazê-lo ou não puder fazer. E por que essa responsabilidade do menor ela é equitativa? Porque o menor só vai ser responsabilizado pelos seus atos se, em decorrência dessa responsabilidade, ele não tiver problemas para continuar a sua mantença, a sua subsistência e de sua família. Ou seja, o menor só vai ser responsabilizado se o seu representante legal não puder o fazer e ainda desde que essa responsabilidade não atrapalhe, não interfira na sua subsistência, tampouco de sua família. Vamos conferir aqui os dispositivos do Código Civil que trata do tema. Artigo 932 trata da regra. São também responsáveis pela reparação civil, inciso 1, os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Aqui também a jurisprudência assente do STJ entende que a responsabilidade dos pais aqui é solidária. Tanto o pai quanto a mãe respondem de forma solidária pelos atos dos seus filhos menores. A responsabilidade do menor é subsidiária e equitativa. Vamos ver artigo 928 do Código Civil que trata do tema. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário incapaz ou as pessoas que dele dependam. Aqui é uma novidade do nosso Código Civil de 2002. O nosso Código Civil anterior, de 1916, não previa expressamente a responsabilidade civil do incapaz. Vamos agora para outra hipótese de incapacidade relativa. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Conforme exposto anteriormente, aqueles que, por causa permanente, não pudessem exprimir sua vontade, eram considerados absolutamente incapazes. Hoje, tanto aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, são considerados relativamente incapazes. Aqui tem o que a doutrina denomina de um ponto de interseção entre a teoria das incapacidades e as pessoas com deficiência. Isso porque, em alguns casos, a depender da gravidade dessa deficiência, desse discernimento, vai poder ser decretada a curatela para esse relativamente incapaz, mas essa curatela, ela é interpretada, ela é administrada de forma restritiva, de maneira que o curador somente vai praticar atos negociais, atos patrimoniais que possam interferir de forma negativa na vida desse curatelado.
Os pródigos, como que são feitos os pródigos? A gente viu que os pródigos são aquelas pessoas que gastam o seu patrimônio de maneira desenfreada, sem controle. É umas pessoas que têm problema nessa situação financeira, que se o direito não der uma tutela ali com o patrimônio dessa pessoa, ela vai ficar sem meios de subsistência, sem forma de conferir a sua dignidade. Com isso, com uma forma de prevenir que essa pessoa dilapide totalmente o seu patrimônio, o direito previu que os pródigos são considerados relativamente incapazes. Com isso, vai caber a curatela, que também para os pródigos, mas também é uma curatela restritiva, de forma que vai limitar aos atos negociais que importem diminuição do patrimônio. Os atos existenciais, como o casamento, como a quantidade de filhos que a pessoa vai decidir, se ela vai ter, se não vai ter, nada disso é afetado ao pródigo. A curatela só vai tratar de atos negociais que causem diminuição do patrimônio. É muito comum a gente falar em pródigo, existir pródigo viciado em jogo de azar. Qual é a finalidade aqui do direito? Ora, o direito está ali tutelando o patrimônio dessa pessoa, desse pródigo. E a finalidade dessa tutela do patrimônio é garantir o mínimo existencial. Hoje a gente sabe que é fundamental a pessoa ter o mínimo existencial para garantir uma subsistência, para ela poder conseguir, para poder exercer todos os seus direitos inerentes à pessoa humana. Como que está a capacidade dos indígenas? Como que é feita? No Código Civil de 1916, tinha previsão expressa, o Código Civil de 16 regulava a capacidade dos indígenas. O nosso Código Civil de 2002 previu expressamente que a capacidade dos índios vai ser regulada, vai ser disciplinada por lei específica. Com isso, veio a lei específica, que é o denominado Estatuto do Índio, e regulou a capacidade dos indígenas. Entre elas, nós temos uma disposição muito importante que diz que é nulo, de pleno direito, o ato praticado entre índio e pessoa alheia à sua comunidade. Então, se a gente tem um negócio jurídico ali praticado entre o indígena e uma pessoa fora da sua comunidade, esse negócio jurídico vai ser válido? Não, vai ser um negócio jurídico nulo. Mas o próprio Estatuto do Índio prevê uma exceção que vai ser possível esse negócio jurídico, mesmo sendo praticado por um índio e uma pessoa fora de sua comunidade, terá validade se esse negócio jurídico for benéfico para o índio. E isso é aferido, claro, à luz do caso concreto, e em cada caso se afere se esse negócio jurídico foi vantajoso ou não para o índio. Ora, a intenção aqui do Estatuto do Indígena é justamente proteger o índio, lhe dar condições de aferir, de fazer seus negócios jurídicos de acordo com o seu discernimento. Se porventura esse negócio jurídico realizado com uma pessoa fora da sua tribo for um negócio jurídico bom para o índio, esse negócio jurídico deve ser mantido, sim, de acordo com expressa previsão do Estatuto do Índio. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, nosso artigo 5º também veio com o nosso Código Civil de 2002 e previu a maioridade no Brasil. Hoje, a maioridade no Brasil é 18 anos, considera-se maior aos 18 anos completos, mas nem sempre foi assim. Antes, a maioridade era aos 21 anos, inclusive hoje a gente tem diferenciações no nosso Código Penal, que ainda prevê várias hipóteses de benefícios para menores de 21 anos, mas no âmbito civil, na esfera civil, a maioridade cessa aos 18 anos completos. Isso é a regra. Nosso parágrafo único do artigo 5º traz aqui possibilidades de emancipação do menor de idade, de forma que aquele que for emancipado, a gente tem emancipação legal, emancipação judicial e emancipação voluntária.
com a emancipação, o que é a emancipação em si? A emancipação é um instituto de direito civil que confere plena capacidade civil ao menor, uma vez observados os requisitos previstos no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Então, o efeito da emancipação é conferir plena capacidade civil para o menor, de forma que ele vai poder, sozinho, de forma pessoal, praticar todos os atos da vida civil. Vamos conferir quais são essas hipóteses do nosso parágrafo único. O artigo 5º é um artigo muito importante, com frequência é cobrado nas provas em todos os seus incisos. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completo. O que diz esse inciso 1? Os pais podem, os dois, voluntariamente, dirigir ao cartório e fazer uma escritura pública de emancipação e emancipar seu filho. Para isso, é necessário que esse filho tenha, no mínimo, 16 anos de idade. Então, os pais podem, como um acordo, dirigir ao cartório e, por meio de escritura pública, emancipar seu filho. Isso tudo é feito na via administrativa, independentemente de decisão judicial ou de homologação judicial. Então, é uma espécie de emancipação voluntária administrativa direto no cartório, sem necessidade de intervenção judicial. A segunda hipótese do nosso inciso 1 fala que o tutor vai poder emancipar o menor se ele tiver 16 anos de idade completo, mas para isso vai ser necessário sentença do juiz. Então, aquela emancipação do menor que foi feita pelo tutor necessita de uma sentença judicial, não pode ser feito diretamente em cartório, como pode ser a emancipação feita pelos pais. E a emancipação pode revogar? Eu posso revogar? Vamos supor que os pais decidiram emancipar seus filhos e arrependeram no dia seguinte, um mês depois, achou que era melhor não fazer porque esse filho não tinha ali o discernimento que eles achavam que estava apto a praticar os atos da vida civil. É possível a revogação da emancipação pelos pais? Não, não é possível. Em regra, tanto a doutrina quanto a jurisprudência estipulam, prevê expressamente que não é possível a revogação da emancipação. Uma vez emancipado, a pessoa está apta a praticar todos os atos da vida civil, de forma que não existe possibilidade de retornar ao status quo ante. Agora, como tudo no direito tem exceção, existe a possibilidade de revogar essa emancipação por vício de vontade. Por exemplo, uma coação. Vamos supor ali que o filho coagiu os pais a obrigar a emancipar ele. Fala, olha, se você não me emancipar, eu vou te matar. Se você não me emancipar, eu vou fazer um mal com você, uma coisa ruim. Então, se teve essa coação, um vício de vontade, é possível sim revogar a emancipação. Vamos ler aqui o artigo 397 do enunciado do Conselho de Justiça Federal. A emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita à desconstituição por vício de vontade. E aqui, uma grande dúvida. A emancipação, ela altera a maioridade? Vamos supor que os pais, eles emancipem seus filhos. Emancipe e de forma voluntária, por exemplo. Neste caso, se esse filho, menor de idade, mas agora emancipado, praticar um crime, ele vai ser considerado inimputável ou imputável, penalmente falando? Ele vai responder pelos seus crimes? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A emancipação, ela só tem efeitos na esfera civil, só na órbita civil, de forma que o menor, ainda que emancipado, ele é considerado menor para o direito penal, de forma que ele não pratica crime, continua praticando ainda ato infracional.
está sujeito a todas as disposições do ECA, isso não tem interferência. Inclusive, também aplique-se esse mesmo entendimento no caso de capacidade para dirigir veículos automotores. O Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente que somente poderá dirigir veículos, somente poderá ter carteira de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, aquele que tiver 18 anos completos. Então, o menor, ainda que emancipado, não está apto para dirigir veículos. Enunciado 530 do Conselho da Justiça Federal. A emancipação, por si só, não elide a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. E como que é feito? A gente viu que o menor pode responder pelos seus atos, mas essa responsabilidade ela é subsidiária e equitativa, de forma que, em regra, são os pais que respondem pelos atos de seus filhos. Mas e agora? Um emancipado, se os pais emancipou o seu filho ou ele foi emancipado ali por uma disposição legal, uma emancipação legal, os pais vão responder pelos atos dos filhos emancipados ou por eles já estarem emancipados, vão ser ele que vai responder pelos seus atos. O que diz a doutrina? O que diz a jurisprudência? Prevalece em regra, de forma geral, que mesmo que emancipado menor, quem continua respondendo pelos seus atos são seus pais. Assim, em regra, sem analisar a luz do caso concreto, vê-se que os pais continuam a responder pelos atos dos filhos menores, ainda que emancipados. Isso porque é comum pais emanciparem filhos, usar do Instituto da Emancipação para se esquivar de eventuais responsabilidades. Existem filhos custosos, danados, que dão muitos problemas, a gente sabe disso. E com isso, alguns pais, achando que vão se esquivar de uma eventual responsabilidade civil, emancipa seus filhos, mas o direito, sabendo disso, prevê que ainda continuam sendo responsáveis os pais pelos atos de seus filhos emancipados. Aqui nós temos um julgado do STJ, 122.573, que estabelece expressamente que essa responsabilidade dos pais por ato dos filhos emancipados é solidária. E agora a gente tem uma diferenciação, um caso peculiar, que é o caso do menor sob tutela. Um menor que está sob tutela e ele é emancipado de forma voluntária. O tutor vai responder pelos atos do menor emancipado? Aqui a gente tem uma divergência na jurisprudência, mas prevalece o entendimento que o tutor não responde pelos atos do menor emancipado. Se tivermos tratando do menor que não for emancipado, o tutor vai responder. Por outro lado, se tivermos tratando de um menor já emancipado, o tutor não responde pelos atos desse menor. Artigo 5º, vamos tratar aqui da segunda hipótese de emancipação. A emancipação decorrente do casamento. É uma forma de emancipação legal. Então, aquele que casa, que contrai casamento, ele é automaticamente emancipado. Ou seja, não necessita de sentença, não necessita de uma escritura pública de emancipação. Casou, está previsto na lei, é automaticamente emancipado. Mas por quê? Será por que o casamento ele gera a emancipação? Ora, seria contraditório se uma pessoa que fosse casada, tivesse filhos, ela é capaz de decidir sobre a vida de seus filhos, sobre a gestão da sua casa, da sua família, e ainda assim necessitasse de autorização de seus pais, autorização de seus representantes legais para praticar os atos da vida civil. Com isso, o direito brasileiro prevê expressamente que o casamento é uma forma de emancipação legal. E o menor emancipado, ele pode casar sem autorização dos pais? Sim, o menor emancipado, ele pode casar sem autorização dos pais, ele já é emancipado, ele já está apto para praticar, para realizar todos os atos da vida civil,
de forma que não precisa de autorização dos pais. A gente também teve uma alteração recente do Código Civil que previu que hoje não é mais possível o casamento infantil. O que é o casamento infantil? O casamento infantil é aquele casamento realizado entre menores de 16 anos de idade. Antes dessa alteração legislativa, era possível o casamento infantil no caso de gravidez, com autorização do juiz, entre outras situações. Com isso, não existe mais o casamento infantil, só é possível o casamento daqueles que têm 16 anos ou mais. Essa é a idade núbio no Brasil. Idade núbio é aquela idade que pode casar, hoje é com 16 anos. E se ocorrer um divórcio ou a viuvez? Vamos supor que uma pessoa com 16 anos casou, no dia seguinte o seu cônjuge faleceu, ela ficou viúva. Neste caso, ela vai voltar a ser incapaz ou ela continua capaz? O que diz nossa doutrina ou jurisprudência? Diz que com a viuvez e também com o divórcio, a pessoa continua sendo capaz. Ela não retorna ao seu estado anterior de incapacidade civil. Continua sendo capaz, mesmo que divorciada ou viúva. O casamento nulo. Se ocorrer um casamento nulo, esse casamento ele vai tornar a pessoa incapaz ou ela vai continuar capaz? Prevalece no direito que casamento nulo não tem efeito, portanto, ele retornaria ao seu estado anterior, ou seja, retornaria a ser incapaz de maneira civil, relativamente, porque só os maiores de 16 anos podem casar. Mas existe uma situação, no caso do casamento putativo, que é aquele casamento em que tem um dos cônjuges de boa fé. Neste caso, mesmo que nulo, o casamento vai ser válido para aquele que estava de boa fé. Para o direito tem essa finalidade de tutelar, de proteger, de resguardar os direitos daquele que estava de boa fé. Inclusive, existe disposição expressa no Código Civil. Vamos conferir? Artigo 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Parágrafo 2º. Se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. Terceira causa de emancipação voluntária, pelo exercício do emprego público efetivo. Então, se eu tenho uma pessoa que ela está exercendo o emprego público efetivo, ela vai se emancipar. Aqui tem uma crítica da doutrina, porque as legislações expressam, elas têm previsões de que só pode exercer emprego público efetivo o maior de 18 anos. Então, é um requisito para o exercício do emprego público efetivo justamente ser maior de 18 anos. Então, qual o sentido desse dispositivo, desse inciso aqui? O pleno exercício do emprego público efetivo, ele tem um condão de emancipar o menor. Diz a doutrina que, como no Código Civil passado, a previsão de maioridade era de 21 anos, ou seja, só era maior de idade quem tinha 21 anos de idade, esqueceram de fazer essa alteração aqui no Código Civil de 2002 e continuou essa previsão. Mas é uma previsão inócua, porque para você exercer um emprego público efetivo, você precisa ser maior de 18 anos. Aí, para salvar esse dispositivo, a doutrina dá uma interpretação ampliativa a alguma corrente doutrinária, não todas, de que qualquer emprego de qualquer natureza teria o condão de emancipar o menor, não só o emprego público efetivo, mas destaque-se que essa é uma corrente minoritária e não é aplicada a todo momento.
Quarta forma de emancipação é a colação de grau em curso de ensino superior. Então, vamos supor que tem um menor de idade que ele colou grau em química, em direito, em medicina, seja qual for o ensino superior, ele é emancipado. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Esse inciso 5 aqui é cada vez mais comum. Menores de idade hoje são donos de jogos, têm aplicativos, têm redes sociais e conseguem ter economia própria. Com essa renda, com esse trabalho, eles conseguem se manter e com isso é possível a emancipação. Uma dúvida que surge aqui na doutrina, à luz dos casos concretos, é se essa emancipação, se surgiria efeito a emancipação se esse estabelecimento fosse recebido por herança. Será que se esse menor ele receber esse estabelecimento civil ou comercial por herança, ainda assim ele vai se emancipar? Ainda assim vai ser concedido os efeitos da emancipação? Prevalece na doutrina e na jurisprudência que sim, ainda que esse menor ele receba esse estabelecimento em herança, ele vai ser emancipado. Artigo 6º do Código Civil. O que nos diz o artigo 6º? A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta a morte quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Aqui, o nosso artigo 6º, ele trata tanto da morte real quanto da morte presumida. Quando que é considerada morte real no nosso direito? Quando que a pessoa é considerada que faleceu? Quando para o coração para de bater, quando para de respirar, quando que é que o direito considera que a pessoa faleceu? Isso cabe à medicina. A medicina considera o falecimento do ser humano com a morte encefálica. E a morte aqui, a morte real, ela é tida com a morte encefálica, que é das atividades cerebrais. Qual é a natureza jurídica da morte? A morte é um fato jurídico em sentido estrito. Então, se tiver isso em provas de primeira e segunda fase, você sabe que a natureza da morte é de fato jurídico em sentido estrito. Nós já tivemos em códigos, em codificações muito antigas, por exemplo, no direito romano, o Código Civil de Napoleão, já previu a morte civil. O que era a morte civil? Era uma morte compulsória, a pessoa continuava viva na realidade, mas para o mundo jurídico ela estava morta. Ela perdia todos os seus direitos, toda a sua dignidade. Era muito comum, na época, a morte civil dos escravos, e hoje, claro, pessoal, não há que falar mais em morte civil. Aí, a doutrina comenta assim, tá, tudo bem, não existe morte civil mais no direito brasileiro, mas será que não tem nenhum resquício de morte civil? Alguns doutrinadores dizem que sim, o artigo 1816 do Código Civil, quando trata da exclusão do herdeiro. Vamos conferir? São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Aí a gente viu que existe a morte real e a morte presumida. Quais são as formas de morte presumida? Para que existe morte presumida e o que é isso? Morte presumida é uma presunção de morte dos ausentes, aquelas pessoas que sumiram, não deram notícia, tem muitos anos e a família não sabe, os familiares, os amigos próximos presumem que essa pessoa morreu. E qual é a finalidade de decretar uma morte presumida? Para que ela serve? Ora, vamos supor que tem uma pessoa que sumiu já 10, 15, 20, 30 anos. E os bens dessa pessoa, como que fica? Imposto fica correndo, o bem está ali parado, os familiares, as pessoas próximas não conseguem dispor, não conseguem vender, esses bens ficam ali dando, na verdade, um prejuízo. Então, com a intenção de facilitar a vida desses familiares,
o direito previu a morte presumida para os ausentes. A morte presumida, ela tem duas modalidades, que é a morte presumida com decretação de ausências e a sem decretação de ausência. Nós vamos ver as duas mortes. Presume-se a morte em relação ao ausente. Quando que é presumida a morte do ausente? Após o transcurso do prazo de 10 anos, a partir do trânsito em julgado da sentença que determine a abertura da sucessão provisória. Então, tem uma sentença que determinou a abertura da sucessão provisória, passou 10 anos desse trânsito em julgado, presume-se a morte do ausente. Segunda ocasião, se contar mais de 80 anos, então o ausente ele tem mais de 80 anos e já passou 5 anos das últimas notícias dele. Também é considerado morto presumidamente falando. Por não ser possível identificar-se completamente a morte física, a morte real, com a ficta, que é a presumida, retornando o ausente nos 10 anos subsequentes à abertura da sucessão definitiva, recuperará seus bens. Então, vamos supor que teve ausente, ele foi decretada a morte presumida dele e passou 10 anos, ele retornou. E aí, ele vai ficar sem esses bens? Ele vai ter direito a esses bens? Como que vai funcionar? Segundo entende a doutrina e a jurisprudência, esses bens vão retornar ao ausente, inclusive tem previsão no Código Civil, artigo 39. Ocorre que alguns doutrinadores criticam com veemência esse artigo 39, porque muitas vezes o ausente, o sumiço dele deu por livre e espontânea vontade, ele não comunicou aos seus familiares, esses familiares tiveram muita angústia, sofrimento, e muitos casos, muitas das vezes, vamos supor que esse ausente deixou um patrimônio X, vamos supor que ele deixou ali um patrimônio que estava todo defasado, todo deteriorado, e esse herdeiro dele, essa pessoa que tomou conta desse patrimônio durante todo esse tempo, melhorou, reformulou esse patrimônio, e será que seria justo devolver da forma que encontra hoje, sem direito à indenização, sem direito a nada, desse herdeiro que ficou com esse bem? É isso que a doutrina questiona e fica de dúvida. Será que esse herdeiro poderia exigir uma indenização das benfeitorias, que esse tempo ele fez? Como que fica isso? Casamento do ausente presumidamente morto. Como que é feito? Vamos supor que tem um ausente que está presumidamente morto, ele era casado, passou vários anos e a sua cônjuge casou novamente. Quando ele retornar, se ele retornar, esse casamento novo da sua ex-cônjuge vai ser válido ou ela vai ser considerada casada com o seu primeiro marido, que foi o ausente? Entende a doutrina, a jurisprudência, que vai valer o segundo casamento, porque o ausente já estava presumidamente morto. Pagamentos de proventos a ex-servidor ausente levantados pela companheira. Um caso interessante aqui. Uma companheira tinha o seu companheiro que ele recebia proventos de aposentadoria do INSS. Pois bem, esse companheiro sumiu, se ausentou por vários anos e a companheira vinha sacando esse dinheiro, vinha sacando essa pensão, vinha sacando esses proventos do INSS. Depois, somente com o tempo, foi decretada a morte presumida. O INSS entrou com uma ação pedindo a devolução desses valores e foi julgado improcedente a ação porque se entendeu que ele não estava ainda morto, presumidamente falando, de forma que era possível, sim, essa companheira ter sacado esses valores. Agora, nós vamos tratar do artigo 7º do Código Civil, que trata da morte presumida sem decretação de ausência, que é aquela morte presumida mais rápida e mais célere que o direito proporciona. Vamos ver os casos? Artigo 7º. Pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro
não for encontrado em até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração de morte presumida, nesses casos, ou seja, morte presumida sem decretação de ausência, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Aqui, a morte presumida tem uma presunção grande de que a pessoa realmente morreu pelos indícios, pelas circunstâncias do caso concreto. Vamos supor que uma pessoa estava confirmadamente em um avião que teve um acidente aéreo, um avião que caiu, confirmou-se que essa pessoa estava lá, fez depois, esgotou todas essas buscas pela essa pessoa, todas essas buscas, averiguações, corpo de bombeiro buscou ali durante grande período e não foi possível encontrar o cadáver. Neste caso, é um exemplo de que é possível decretar a morte presumida sem decretação de ausência. Qual o objetivo da morte presumida sem decretação de ausência? É facilitar a vida dos familiares próximos, permitindo a celebração de novo casamento e a sucessão dos bens desaparecidos. Como a gente falou, é uma morte muito provável. E como vai ser o procedimento dessa decretação de morte presumida? Vai ser judicial, precisa de uma ação judicial, a requerimento do interessado após a cessação das buscas. A natureza jurídica desse procedimento de morte presumida, sem decretação de ausência, é de jurisdição voluntária. A sentença deve fixar a data provável do falecimento. Vamos conferir aqui enunciado 614 da CCJ, Conselho de Justiça Federal. Os efeitos patrimoniais da presunção de morte posterior à declaração de ausência são aplicáveis aos casos do artigo 7º, de modo que, se o presumivelmente morto reaparecer nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão, receberá igualmente os bens existentes no estado em que se acharam. Artigo 8º. Nós vamos tratar agora do artigo 8º do Código Civil, que trata de um instituto de direito jurídico muito importante, denominado comoriência. Vamos verificar? Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. O que é comoriência? O que é esse nome tão diferente? O que significa? Comoriência ocorre quando 2 ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, sem que seja possível determinar quem morreu antes de quem. Sendo assim, presume-se que ambos morreram simultaneamente. Então, é o momento do óbito de 2 ou mais pessoas herdeiras entre si. Mas por que é importante saber que horas que morreu, se essas pessoas estavam juntas, uma morreu primeiro, uma morreu depois? Qual a relevância disso para o direito? Relevâncias sucessórias. Ora, se eu tenho 2 pessoas que estavam juntos e eu não tenho como saber quem morreu primeiro, o efeito disso é que nenhuma vai herdar da outra, não vai se herdar. Por exemplo, se tinha 2 casais juntos, tinha um casal junto, marido e mulher, e eu sei que a mulher morreu primeiro que o homem, por exemplo, ele vai herdar todo o patrimônio dela e, por fim, os herdeiros dele que vão herdar o patrimônio dele que acumulou com o dela. Agora, por sua vez, se ocorreu a comoriência, que é a presunção do falecimento simultâneo dos dois, nenhum dos dois vão herdar e quem vai herdar o patrimônio é os familiares da mulher e os familiares do homem. Olha só a grande diferença, a grande repercussão que dá à luz do caso concreto. A depender do caso, envolve grande patrimônio aí. Artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Aqui trata do princípio da sine aplicado no direito brasileiro, que com a abertura da sucessão, a herança é transmitida de forma automática aos herdeiros. O que é a abertura da sucessão?
A abertura da sucessão é com a morte, ou seja, a pessoa morreu, seus herdeiros recebem, por ficção jurídica, todo o patrimônio desse falecido, do autor da herança, do decujus. Mas por que isso acontece? Acontece porque a finalidade da lei, com o princípio da Saizine, com a transmissão automática do patrimônio do falecido, é que não exista bens sem titularidades, bens sem dono. Os bens precisam responder por alguma coisa que ocorrer, os bens não podem ficar ociosos sem titularidade. Então, quando tem essa transmissão automática com o princípio da Saizine, é importante a comoriência. Eu preciso saber se os duas ou mais pessoas vão ser herdeiras entre si ou não, justamente para aferir no caso concreto como que vai ser aplicado o princípio da Saizine. Se não for possível averiguar, seja por uma perícia médica, um laudo médico, vai ser presumido simultaneamente mortos. Esse efeito, como a gente viu, é tornar intransmissível os bens entre os comorientes. Com isso, um não herda do outro e os bens de cada um passam aos seus respectivos herdeiros. Mais um exemplo. Se marido e mulher morrem num acidente de carro, sem se conseguir demonstrar quem morreu primeiro, serão considerados comorientes e, por via de consequência, não serão herdeiros entre si. Os bens serão divididos entre os familiares de ambos os cônjuges. E aí, será que para existir a comoriência no Brasil é exigido que esteja no mesmo acidente ou pode ser causas diversas ou em locais diferentes? Não é exigido o mesmo acidente. Pode acontecer comoriência em causas diversas, locais diferentes. Existem países que faz essa exigência, como por exemplo na Espanha, tem a exigência que seja no mesmo acidente. Aqui no Brasil não, inclusive podemos dar um exemplo, um trágico exemplo, de por exemplo, um pai e filho que está dirigindo na mesma rodovia e infelizmente um deles faz uma ultrapassagem incorreta e acaba chocando com o outro frente a frente. Estão em veículos diferentes e mesmo assim pode ocorrer a comoriência. Tem que se destacar que a comoriência, a presunção de simultaneidade das mortes, ela é uma presunção relativa, ou seja, pode ter uma prova que contraria essa presunção, seja um laudo médico ou outra de outro caráter. O enunciado, o que diz o enunciado 610 do Conselho de Justiça Federal? Nos casos de comoriência entre ascendentes e descendentes ou entre irmãos, reconhece-se o direito de representação aos descendentes e os filhos do irmão. Aqui é um caso bem peculiar, bem contraditório também na jurisprudência. Por quê? Vamos supor, a gente viu que na comoriência, os comorientes, aqueles que são considerados presumidamente mortos de forma conjunta, não herdam um do outro, certo? Pois bem, um instituto de direito sucessório chama direito de representação, que é o direito dos descendentes de representar os seus ascendentes em sua sucessão como se vivo fosse. Vamos supor, a minha mãe morre antes de mim, faleceu. Então, quando meu avô morrer, meu avô ainda é vivo, quando ele morrer, eu vou ter direito de representação na herança que a minha mãe teria se viva fosse. Isso é o direito de representação. Ora, se a minha mãe fosse viva, se a minha mãe não tivesse morrido antes do meu avô, ela teria o seu direito de herança. Mas como ela morreu, infelizmente, antes do meu avô, eu, com direito de representação, vou ter todo o direito que a minha mãe teria em vida. Isso é o denominado direito de representação. Pois bem, como que fica esse direito de representação na comoriência? Vamos supor que morreu ascendente e descendente. Em tese, eles não herdam, eles são presumidamente mortos e não têm herança. Neste caso, vai dar-se o direito de representação aos descendentes dos comorientes? Entende aqui nosso enunciado 610 do Conselho da Justiça Federal que sim, que mesmo nos casos de comoriência, reconhece-se o direito de representação
aos descendentes e aos filhos dos irmãos, porque senão seria uma dupla injustiça, uma dupla infelicidade. Aqui eu trouxe uma questão para a gente ver como que isso é cobrado em prova, uma questão TJ do Pernambuco, juiz. A comoriência é a presunção de simultaneidade de óbitos e o seu reconhecimento depende da demonstração de que os comorientes faleceram nas mesmas condições de tempo e lugar, não se podendo comprovar qual morte precedeu as demais. Está incorreta porque a gente viu que é possível a comoriência, ainda que os comorientes não tenham falecido nas mesmas condições de tempo e local. Artigo 9. O que trata o artigo 9? O artigo 9 trata de alguns exemplos de registro público, alguns exemplos que o Código Civil trouxe. Nossa lei de registro público é a Lei 6.015 de 73. Lá existem vários outros casos de registro, mas o que diz o artigo 9º do Código Civil? O que são registrados? São registrados em registros públicos. Inciso 1, nascimento. Inciso 2, nascimento, casamento, óbito também. Inciso 2, emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Tem que registrar no registro público. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Aqui a gente tem que fazer um adendo, porque a gente viu que não existe mais incapacidade absoluta do maior de 16 anos de idade. Hoje só é incapaz aquele que é menor de 16 anos de idade. Aqui o artigo 9º do Código Civil esqueceu de fazer essa alteração. E, por fim, inciso 4, é registrado em registro público a sentença declaratória de ausência e também de morte presumida. Aqui, a intenção do legislador ao prever esses registros é justamente prever da segurança jurídica ao sistema, de forma que as informações contidas nas certidões de nascimento e nos demais atos da vida civil estejam revelando, estejam refletindo a verdade da atualidade, o que acontece no dia a dia, justamente para dar segurança jurídica. Ora, como que eu vou saber que uma pessoa é interditada? Preciso eu consultar os registros civis que encontram no cartório de registro civil das pessoas naturais. Com isso, tem segurança jurídica, sabemos de que forma estamos lidando, se estamos celebrando o negócio jurídico passível de nulidade ou não. Aqui, esses registros são feitos no Registro Civil das Pessoas Naturais, RCPN. O registro, ele é muito importante, ele determina o estado das pessoas, concede publicidade, estabiliza as situações, confere autenticidade e segurança jurídica. É também sujeito ao registro, não está aqui no nosso artigo 9º, mas está no artigo 29, inciso 7º da Lei 6.015, as opções de nacionalidade. Aqui eu trouxe uma jurisprudência importante, que pela sua relevância está sendo muito cobrado em prova, que trata do registro, trata do direito ao nome, da dignidade da pessoa humana. Vamos conferir? O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação do gênero no registro civil. Então, o transgênero ele pode alterar seu prenome e o gênero, de masculino para feminino ou de feminino para masculino. Para tanto, não se exige nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente na via administrativa, ou seja, diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero no registro de nascimento. Nas certidões do registro, não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por decisão judicial. Isso para tutelar a privacidade, a honra, a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado
a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar sigilo sobre a origem do ato. Então, hoje, os transgêneros, eles podem alterar seu nome, seu prenome, pode alterar o seu gênero na certidão de nascimento, independente de cirurgia, de transgenização, independente de tratamentos patológicos, nada disso. A única coisa que ele precisa para essa alteração é sua manifestação de vontade. Não precisa de laudo psiquiátrico, laudo psicológico, nada disso. Só a sua manifestação de vontade. Artigo 10º do Código Civil. Artigo 10. Nós falamos no artigo 9º sobre os registros em registro público. Agora nós vamos tratar das averbações em registro público. O que é uma averbação? A averbação é um ato que altera, que modifica ou até que exclui um termo do assento, uma coisa específica do assento. Por exemplo, a mulher, ela casa, o homem, ele casa e altera o sobrenome. O homem pode incluir o sobrenome da mulher e a mulher, por sua vez, pode incluir o sobrenome. Esse ato que vai alterar esse patronímico é chamado de averbação. Então, a averbação nos registros públicos tem por finalidade proteger, garantir o princípio da verdade real dos registros públicos. Ou seja, os registros públicos, eles devem refletir a realidade, a atualidade e devem estar atualizados. Vamos ver o que o artigo 10 do Código Civil prevê expressamente sobre a averbação. Inciso 1. Face à averbação em registro público. Inciso 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio é averbado, separação judicial é averbado e o restabelecimento da sociedade conjugal também é averbado. Veja que só tem atos aqui de mudança, de alteração do que já foi feito. O registro tem um registro que foi feito, um ato primeiro, um ato primogênito, e segundo, pode vir a ocorrer a averbação que vai alterar esse registro. 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declarem ou reconhecerem a filiação. A averbação tem por finalidade modificação ou extinção dos fatos que forem objeto do registro. Tem por fim garantir o princípio da verdade real dos registros públicos. Deve espelhar a realidade atual, informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura. Um exemplo, a averbação no termo de nascimento do filho da alteração do patronímico materno em decorrência do casamento. Ora, as certidões, os documentos públicos, eles devem refletir o princípio da verdade real. Se a mãe, ela altera o seu patronímico, altera o seu sobrenome, deve-se averbar essa alteração na certidão do seu filho. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registros públicos, não impede o reconhecimento de vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com efeitos jurídicos próprios. O que isso quer dizer? Que hoje a gente tem a paternidade socioafetiva, que é aquela paternidade que ela decorre do vínculo de afeto, de carinho, de amor entre pai e filho, que é reconhecido como filho socioafetivo. Com isso, essa paternidade, ela vai poder ser declarada em registro público, independente se já existe uma paternidade biológica, ou seja, é possível, de forma concomitante, que uma pessoa tenha no seu registro de nascimento um pai biológico e um pai afetivo sem problema nenhum. Inclusive, é possível que essa pessoa inclua um patronímico, um sobrenome do seu pai socioafetivo ao seu nome, sem necessidade de retirar o sobrenome do seu pai biológico. A intenção aqui do direito é de inclusão, de garantia da família da forma como é na realidade. Inclusive, isso tem grandes efeitos sucessórios que pode ocorrer de uma pessoa ter direito sucessórios de 2, 3 pais, 2, 3 mães. Pode vir a, inclusive, conceder direitos sucessórios a esse pai e essa mãe, e mais de um que vão, por conseguinte, ter que dividir esse patrimônio.
Uma dúvida que fica: cabe retorno ao nome de solteiro do cônjuge ainda na constância do vínculo conjugal? Vamos supor, existe uma cônjuge que casou com seu marido e no ato do casamento ela decidiu incluir o sobrenome do marido. Por exemplo, chamava Joana da Silva Souza e incluiu o sobrenome do seu marido, ficou Joana da Silva Souza Moura. O Moura é o sobrenome do seu marido. Agora, Joana decide voltar ao nome de solteira ainda na constância do casamento. Ou seja, Joana não se divorciou do seu marido, mas ela pretende retornar ao nome de solteira, seja porque ficou prejudicado o reconhecimento dessa pessoa no seu vínculo social, seja por outro motivo relevante. Entendeu o STJ no recurso especial, julgado em 20 de agosto de 2019, que é possível sim o retorno do nome de solteira da pessoa ainda casada, ainda na constância da sociedade conjugal. Outro julgado muito importante: exclusão de sobrenome paterno em razão de abandono do genitor. É possível? É possível. O STJ entendeu que é possível excluir o sobrenome do genitor paterno, materno, aqui o caso foi paterno, mas também é possível materno, em casos de abandono do genitor. Utilizou-se assim, flexibilizou-se assim o princípio da imutabilidade do nome. A gente sabe que no ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da imutabilidade relativa do nome, de forma que, em regra, o nome ele é imutável. O nome ele é para existir desde o nascimento, ser o mesmo até a morte, em regra. Mas isso tem exceções. Uma dessas exceções é justamente garantir e promover a dignidade da pessoa humana. E nesse caso aqui do nosso julgado, essa pessoa que decidiu tirar o sobrenome do seu pai, lhe causava, que abandonou, o pai abandonou, né? Causava muito sofrimento para essa pessoa. Ela vinha ali toda vez que via esse sobrenome, relembrava esse abandono, feria sua dignidade, feria seus direitos de personalidade. Com isso, entendeu o STJ que é possível sim a exclusão de sobrenome paterno em caso de abandono. Aqui eu trouxe alguma jurisprudência correlata sobre o que nós tratamos aqui, que é um dos julgados importantes, que é minha aposta que vai cair na prova. Vamos verificar? É admissível a exclusão de prenome de criança na hipótese em que o pai informou perante o cartório de registro civil nome diferente daquele que havia sido consensualmente escolhido pelos genitores. O que foi esse caso aqui? Os pais, ainda durante a gravidez da mãe, escolheram, em comum acordo, o nome da criança que iria nascer. Um caso hipotético foi que esse nome seria Valentina. Por ocasião do registro, o pai, de forma unilateral, alterou o nome que ele havia escolhido com a mãe. Incluiu mais um nome, de forma que a menina passou a chamar Diane Valentina. O pai colocou esse nome, Diane Valentina, porque Diane é o nome de um anticoncepcional que a mãe usava e essa gravidez foi uma gravidez indesejada. Colocou esse nome para mostrar que o anticoncepcional não funcionou. Com isso, a mãe rompeu o relacionamento e ajuizou uma ação de retificação de assento, de retificação do nome no assento de nascimento, para fazer constar só o nome acordado, Valentina. O que entendeu o STJ? O STJ entendeu que é possível sim a exclusão desse prenome da criança, porque foi um nome diferente daquele que havia sido consensualmente escolhido pelos genitores. O nome da criança deve ser escolhido de forma conjunta, tanto pelo pai quanto pela mãe. Não cabe ao pai sozinho decidir, ainda de forma contraditória, qual vai ser o nome dessa criança. Segundo caso, o que diz ainda nesse julgado o STJ? Que houve exercício abusivo do direito de nomear o filho, o que autoriza a modificação posterior do nome da criança na forma do artigo 57 caput da Lei 6.573.
que diz o artigo 57 caput da Lei 6.015? A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente após a audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito registro, arquivando-se o mandato e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do artigo 110 desta lei. Segundo, outro artigo muito importante, e não foi uma vez só que a jurisprudência tratou desse caso. Teve mudança de entendimento, é um tema que com certeza vai ser explorado nas provas. Direito ao esquecimento. O que é isso? O que é o direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. A discussão quanto ao direito ao esquecimento envolve um conflito aparente entre liberdade de expressão, informação e atributos individuais da pessoa humana, como intimidade, privacidade e honra. Então, o direito ao esquecimento é o direito de um fato, mesmo que verídico, não ser mais relembrado durante o transcurso do prazo. Então, tem-se de um lado do direito de esquecimento a liberdade de expressão, de informação, e por outro, o direito à intimidade, à vida privada e à honra. E aí, qual que deve prevalecer? O que entendeu o STJ? O que entendeu o STF? A discussão quanto ao direito ao esquecimento envolve um conflito aparente entre liberdade de expressão, informação e atributos individuais da pessoa humana, intimidade, privacidade e honra. É incompatível, olha o que diz o STF, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. Assim, entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos, no caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e às expressas e específicas previsões legais no âmbito civis e penais. Então, o que entendeu o STF? Que o direito brasileiro, ele não abarca o direito ao esquecimento. O direito brasileiro não prevê o direito ao esquecimento, porque deve prevalecer a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Mas fez uma ressalva o STF. O que diz o STF? No caso de excesso ou abuso nesse exercício de liberdade e expressão, vai sim ser responsabilizado aquele que cometeu excesso ou abuso. Agora, gente, isso inclusive foi fixado em sede de repercussão geral, o tema é 786. Aqui é meio contraditório, e por isso que eu acho importante, porque o STF, em um primeiro momento, ele entendeu que o direito ao esquecimento era possível. O STJ falou que era possível o direito ao esquecimento, que a nossa Constituição, ela prevê o direito à privacidade, o direito à intimidade, e por isso o direito ao esquecimento seria, sim, aplicado no direito brasileiro. Posteriormente, o STF entendeu que não é cabível a aplicação do direito ao esquecimento. É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Deixei aqui para vocês as referências que eu utilizei para fazer esse material. Se vocês tiverem interesse, fique à vontade para consultar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.